Quando o Vila Nova joga com as maiores equipes da Série B, joga diferente. Agora, quando joga com equipes menores como o Remo... Respeita a gente, imprensa goiana. Gente, não diz respeito não, nós só damos a nossa opinião. É só a nossa opinião. Calma. Calma, meu filho, guarda as armas. Calma, coração aberto. E na imprensa goiana, a maioria dos comentários, quem eu ouvi falando dessa partida, era a vitória do Vila. Aqui e acolá a gente ouviu alguns comentários também, no máximo, um empate. Vamos saber no final da temporada, no final da Série B, quem sorrirá por último. Cruzamento efetuado, a zaga falha, não afasta, Cadu bate cruzado pro Regis que manda pro gol e balançou. Regis, seu danado, aqui no Goiás você não fazia isso, né? Gol do Remo! O nosso dever, se um dia A derrota até que vai. Agora a derrota com gol do Regis, aí é muita dor no coração do goiano. Aí a gente não aguenta, é muito sofrimento. Pessoal da rádio Band News, Thiago Menezes, olha só. Foi o Vila que perdeu pro Remo. Repito, não foi o Remo que ganhou do Vila. Foi o Vila que perdeu pro Remo nessa noite de estádio Mangueirão. Grande público e o Vila Nova perdendo pelo placar de 2-0. Resultado lamentável do time do Vila. O Vila perde a grande oportunidade de assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Contra um time, que era um verdadeiro arremedo do Remo. O arremedo do Remo, o time principal do Remo já não é grande coisa. Hoje, 7 titulares fora. 7 titulares fora e o Vila Nova perde a partida do jeito que perdeu. Lamentável, triste, sob todos os aspectos. O Remo vence e passa o Vila Nova na tabela de classificação. Não é o fim do mundo. O Vila segue no G4 da Série B, o Vila Nova segue com uma campanha muito boa, mas o jogo de hoje precisa deixar marcas. O jogo de hoje precisa servir de exemplo. O jogo de hoje precisa marcar o Vila Nova de uma forma profunda. A rivalidade entre o estado de Goiás e o estado do Pará, mais uma vez, deu Pará. Aí a gente tem que escutar. Eu quero entender daqui a pouco com você, Ney Ladeira, agora com o Matheus Carvalho, o que aconteceu com o Vila Nova, porque hoje o Vila foi irreconhecível, né? O Vila de casa, que joga no Anésio Brasileiro Alvarenga, teria pego o Remo de hoje, com 7 desfalques, e teria cortado a juba do Leão, do campeão paraense. Mas hoje não, 7 desfalques, um Vila irreconhecível, a defesa não funcionou. Ô Matheus, por que o Vila Nova perdeu para a equipe mista? Para o mistaço do Remo, jogando no estádio do Mangueirão pelo placar de 2-0, Matheus. O Vila Nova, ele não joga com essas equipes pequenas igual ele joga com as equipes grandes da Série B. Essa é a verdade. Quando o Vila Nova joga com as maiores equipes da Série B, joga diferente. O jogo é mais vivo, os jogadores entram com um foco maior. O Vila Nova finaliza mais, procura mais. Agora, quando joga com equipes menores como o Remo, aí entra na zona de relaxamento. O time do Vila Nova hoje completamente desligado. O fator forte do Vila Nova que é a defesa muito desligado. Do House aos zagueiros, do House aos laterais, não funcionou. A defesa do Vila Nova não funcionou. Tomar o gol do Regis como tomou, cara, é fim de carreira. O Regis não tocou na bola quando jogou aqui pelo Goiás. Então, assim, é uma situação para virar a página, mas que o Vila Nova tenha que entender que se for para jogar com o Remo ou com o time grande da Série B, tem que ter foco. Porque o primeiro jogo e o último jogo da competição, eles são importantes. Todo jogo é importante. Todo jogo é uma final. Todo jogo vale assim como vale o último. Então não pode entrar sonolento como entrou como o Remo hoje. Vila Nova foi extremamente infeliz. Agora tomara que volte para casa e reconstrua
a volta à liderança ou a volta à vice-liderança da Série B. Peguem no pé, à vontade, à vontade. Mas vamos saber no final da temporada, no final da Série B, quem sorrirá por último. E eu repito pra vocês, o líder da Série B é o Goiás. Goiás é nosso, pé rachado, come piqui, é time goiano, é o pai do futebol goiano, é o pai do centro-norte do Brasil. Centro-norte do Brasil, juntando aqui Goiás, Tocantins, Belém do Pará, juntando essa região todinha, o Goiás é o pai. E o Vila tá na terceira posição. E daqui a pouco o Atlético chega também. Então, vão tirando onda, mas é aquela velha frase, né? Quem ri por último, ri melhor. Remo vinha de comemoração do título, paraense, festa, e o Vila não soube aproveitar. Perdeu. O que resta é isso aí, ó. Deladeira, por que o Vila Nova pegou o expressinho do Remo com 7 reservas, né? Escalados na formação principal, 7 titulares fora, o time numa ressaca danada por conta do título paraense no final de semana, e mesmo assim o Vila Nova conseguiu perder pelo placar de 2-0 e, pasmem, com gol do Regis. A derrota até que vai, agora a derrota com gol do Regis, aí é muita dor no coração do goiano, aí a gente não aguenta, é muito sofrimento. O que aconteceu com o Vila Nova nessa noite de quarta-feira no estádio do Mangueirão, Deladeira? Tomou um gol do Regis, né, que passou aqui pelo Goiás. Mas olha, o interessante é que ele foi o Regis do Goiás. Ele pegou apenas 2 vezes na bola. Teve essa oportunidade dentro da grande área, quase ali em cima da risca da pequena área, e fez o segundo gol. O Regis entrou aos 32 e pegou 2 vezes na bola. Mas veja bem, qual que é o ponto forte do Vila Nova? O ponto forte do Vila Nova é o seu sistema defensivo, que segura, que mantém, né, uma dificuldade para os seus adversários, e o ataque tem 2 ou 3 oportunidades durante a partida, vai lá, faz 1-0, vence o jogo. E aí a defesa mostra a sua organização, mostra a sua qualidade, né? O Panguçá, o Chapo, Formiga, né? O próprio Elias, os volantes. Mas hoje esse sistema não funcionou. Mesmo jogando contra essa equipe do Remo, que tem fragilidades, que mostrou claramente ali que sem os seus principais jogadores é um time muito fraco e que dava até para ser batido, hein? O Vila Nova até teve oportunidades quando estava 0-0. Poderia ter aberto para cá, mas tem um baita do goleiro, Marcelo Rangel, bem, que também chutou algumas bolas ali que poderia ter buscado uma melhor opção de ataque. Então o Vila Nova acabou se perdendo. Se perdeu exatamente por isso. O Remo teve as suas oportunidades e conseguiu fazer os seus gols. Então tem um mérito, principalmente no primeiro gol. Não pode, né, o House, você ficar 14 segundos, gente. Pô, todo mundo falou, os goleiros, né, todos ficaram sabendo, olha, vai ter uma mudança em relação ali a ficar com a bola. Não pode mais, não serão mais 8 segundos, serão 6 segundos. Daí o House ficou 14 segundos, 14. Aí teve o escanteio e a bola ficou rodando ali. Outro escanteio, lateral, que acabou levando o gol. Claro que não foi culpa do House o gol, mas se ele tivesse quebrado a bola antes dos 6 segundos, teria uma outra jogada, né? Não poderia ter tomado o gol da forma como tomou. No cruzamento, o Panguçá, muito mal no jogo, muito mal, o capitão do Vila, que é um baita no jogador, que é o líder da defesa, muito mal. O Chapo também acompanhou, e eu não entendi o porquê até agora, porquê que o Mitkov iniciou essa partida e não o Arilson. Já que ele queria 3 volantes, coloca o Arilson, que é um jogador que fica mais à frente da área e dá mais proteção ao sistema defensivo. Então acho que esses erros do Vila Nova facilitaram essa vitória do time do Remo. Tá bom. Acabou o vídeo. Acabou.